Meu nome é Vitor Zanina. Meu nome é Jade Morim. Meu nome é Victor Hugo Sanches. Meu nome é Nicolas Nishimoto. Nós somos estudantes de Engenharia de Produção na Universidade de Brasília e nós cursamos uma matéria chamada Projeto de Sistemas de Produção 1 e dentro dela existe um projeto que é o projeto de combinação do semestre do qual nós falamos agora. A demanda deles era poder saber a viabilidade da implementação de uma plataforma que, através dela, fosse possível resolver diversos problemas públicos, sociais, como, por exemplo, tirar a segunda via das contas, você poder ver os seus impostos, você ver os telefones de emergência, por exemplo, você quer ligar para a polícia e você não tem acesso ao número da polícia. Nessa plataforma você consegue ver desde isso até coisas mais urgentes, até coisas mais importantes para você resolver as suas pendências com o governo. Para isso a gente se baseou em 3 métodos principais. O primeiro deles foi benchmarking com empresas de design. O segundo deles foi o estudo de ferramentas de marketing que pudesse ajudar a gente a conseguir atingir o máximo de população possível através da ferramenta e do site. E o terceiro e último método foi pesquisar casos de sucesso, estudos de caso, anteriormente feitos, para a gente ter alguma inspiração, alguma ideia e ver como é que eles funcionavam na prática. Você pode estar se perguntando por que a gente fez benchmarking com empresa de design. A grande questão é que se você quer um site que seja acessível a todos os brasileiros, é necessário que ele seja uma boa experiência para que eles possam retornar lá, e também que seja acessível independentemente de alguma necessidade especial ou alguma limitação do usuário. Por isso, nós falamos com empresas experientes nesse assunto em Brasil. A principal dica de todas elas foi unânime, é que você deve sempre fazer validação constante com o seu cliente. Como no caso do cliente é todo o Brasil, você tem que pegar grupos variados, de pessoas extremamente diferentes, e pelo menos semanalmente conferir com elas se elas estão gostando, pegar todos os feedbacks possíveis, e anotando mesmo e implementando essas mudanças até chegar a uma unanimidade no seu resultado. Você pode fazer essa validação de várias formas. Uma delas é pela entrevista de profundidade. A entrevista de profundidade, ela é apenas qualitativa, ela não é quantitativa. Então não é aquelas perguntas já pré-feitas com números certinhos. É o entrevistador que, baseado na situação que ele está vendo, ele vai anotar as respostas. Mas esse entrevistador tem que ter uma experiência muito grande, porque pode ser uma pesquisa difícil de ser feita, pode acabar sendo insensível ou rude em algum momento. Então é importante ter experiência e que a pessoa que vai analisar os dados também seja muito experiente e consiga interpretar todos aqueles dados qualitativos em algo mais específico, mais objetivo. Mas é muito bom em casos que você não tem muito conhecimento da área. Além disso, tem algumas dicas mais específicas, como o contraste da página. O ideal é que o contraste seja o maior possível. Então, por isso que você vê a maioria dos sites usando letra preta com fundo branco, porque é o maior contraste. Isso facilita muito a visão. Tanto, independentemente se você for daltônico, ou tiver algum problema, ou vista cansada, facilita muito. Não só isso, é importante ter no site a opção de aumentar a fonte, sempre. Afinal, muitas pessoas têm dificuldade de ler letras menores. Não só isso, você tem que pensar também em leitores de tela, que servem para pessoas cegas. E só que os leitores de tela têm várias dificuldades, assim, todas bem elaboradas no nosso trabalho, mas você tem que pensar muito bem no seu leitor de tela, para o cego, que é apenas um software que vai lendo toda a página. E também vídeos, é muito importante ter vídeos constantes, com legendas, libras e tudo para qualquer pessoa conseguir ver esse site. Para você conseguir pegar todas essas dicas e ainda visualizar se deu certo, é muito legal você pegar o Design Thinking, o método de jornada do usuário, que nada mais é do que pensar em todo o processo pela visão do seu cliente. Não só isso, existe uma pessoa, o Schneider, que ele pensou nas principais regras de um site de acessibilidade e criou as 8 regras de ouro da acessibilidade. Se você seguir todos esses passos, você vai ter um site acessível e fácil. A segunda ferramenta, o segundo método que a gente utilizou para conseguir ver e verificar a viabilidade da implementação dessa plataforma foi o estudo de ferramentas de marketing que disponibilizassem e fizessem que fosse possível que as massas, que o público em geral do Brasil fosse atingido por essa plataforma, eles tomassem conhecimento dela. Como fizemos isso? Através de 3 ferramentas. A primeira se chama Prisma de Identidade Visual.
A segunda se chama análise SWOT, ou matriz SWOT. E a terceira foi a elaboração de um cronograma de postagens, um cronograma de divulgação para facilitar a rotina de implementação desse marketing. Bom, partindo primeiro para a primeira ferramenta do Prisma de Identidade Visual, é uma ferramenta que é elaborada com vista em 6 etapas, que é identificar o físico da empresa, personalidade, relação, o reflexo, a mentalização e a cultura, para assim culminar na construção da logomarca. No caso, o nome escolhido para a plataforma foi Brasil Web, e a logo da Brasil Web ela foi toda pensada baseado na expectativa do cliente de ter um site que atenda a uma necessidade burocrática, a necessidade formal e seja confiável. Por isso nós fizemos a opção pela cor azul escuro, que transmite essa sobriedade, transmite essa formalidade, e de letras mais simples, de uma fonte de letra mais fácil de visualizar e que não tenha muitos rebuscados para justamente transmitir que a seriedade da empresa, a formalidade da empresa, e que os seus dados e que os seus serviços eles são tão bons quanto se fossem prestados não via web, mas via física mesmo, você indo lá e tirando a via da sua identidade, ou seja, qual serviço seja. Além da logo, marca, foi feito também uma análise SWOT, que é para verificar as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades do negócio, no caso da plataforma. As forças, a maior força identificada foi o próprio site mesmo, porque ele é muito cômodo e é um serviço muito fácil para o usuário de fazer. Justamente como a Jorge bem falou dos resultados dos benchmarkings, todo o site ele vai ser elaborado com vista em ser fácil de acesso para o usuário e facilitar a sua vida, além do fato de que ele não vai mais poder mais precisar se locomover até o órgão público para fazer um serviço, o que facilita muito a sua realização. Além disso, temos as fraquezas, e a maior fraqueza identificada foi o fato de que o site, ele, por ser muito grande, unir vários serviços, ele pode ser de difícil elaboração por parte dos programadores. É um site que vai elaborar um certo tempo, vai elaborar um certo trabalho, e essa fraqueza ela pode ser solucionada através da contratação de funcionários muito bem qualificados na área. Temos as oportunidades do negócio também, e a maior oportunidade enxergada foi justamente o fato de que o mundo está se internetizando, podemos dizer assim. O mundo está ficando cada vez mais adepto ao uso de internet, cada vez mais aparecem sites e aplicativos que facilitam a vida do usuário para a realização de serviços que antes eram fisicamente feitos, para agora serem feitos via web. Um exemplo disso foi quando nos Estados Unidos houve a competição de apps para a comunidade, no qual 36 apps foram criados para fazer serviços públicos, e esses apps foram criados para justamente você poder ter a transparência do governo, e foi uma campanha de grande sucesso. E por fim nós temos as ameaças, e a maior ameaça é justamente o fato de que o site ele pode ser hackeado. Isso não é novidade no mundo da computação. Muitos sites passam por esses problemas, mas novamente, esse problema pode ser solucionado através da contratação de profissionais muito bem especializados na ciência da computação. Além disso, nós temos a última ferramenta utilizada para o marketing, que foi justamente a criação de um cronograma e de definição das mídias utilizadas. Temos as mídias tradicionais e as mídias sociais. De mídia tradicional, temos a televisão, o jornal, o rádio e a revista. Nós percebemos que a revista e o rádio não se adequam muito ao tipo de divulgação que nós queremos fazer. Queremos fazer uma divulgação de massa, bem generalizada para todos os tipos de público e que seja viável de ser feita. Percebemos que a televisão, justamente pela sua grande capacidade de abranger as massas, e que os jornais, por essa mesma característica, seriam as melhores mídias tradicionais a serem usadas para a Brasil Web. Além disso, temos as mídias sociais, que hoje em dia têm um alcance de divulgação muito maior do que as mídias tradicionais. No âmbito governamental, elas estão ainda engatinhando nesse sentido, mas nós temos grandes exemplos como o Senado e a Câmara, que utilizam o Facebook para poder fazer a divulgação de leis que foram aprovadas ou questionários para checar se o público ele é adepto ou não a uma nova lei. E baseado nisso, nós pensamos que a Brasil Web poderia sim utilizar desse meio do Facebook para fazer essa divulgação. E elaboramos um pequeno cronograma. Primeira coisa seria a criação da página no Facebook. Segundo, contratação de uma empresa que faria propaganda para a televisão.
terceira seria a divulgação via jornal, seria já contatar os jornais mais famosos do Brasil, como o Correio Brasiliense e Folha de São Paulo, para poder fazer essa divulgação. Quarto seria acompanhar a empresa que está fazendo a divulgação via televisão, para poder criar realmente um anúncio que seja o que espera. E por último, uma rotina semanal, que é toda semana atualizar o Facebook da Brasil Web com novas informações a respeito de como está a plataforma, novas informações sobre ela, para poder fazer essa divulgação. Já puxando um pouco o que o Vitor acabou falando aqui, o terceiro método foi, como a gente tinha falado antes, a busca por casos de sucesso, estudos de caso, a respeito desse tipo de plataforma que a gente queria implementar, que a gente queria trazer assim como ideia para o nosso cliente. E um dos casos que o grupo achou mais interessante foi o caso do Poupa Tempo, em São Paulo, que é uma plataforma já que vem sendo utilizada há muito tempo, foi criada em 1996, para você ter uma ideia, então faz bastante tempo mesmo. Que é basicamente, além das unidades de atendimento que existem pelo estado de São Paulo, a plataforma virtual mesmo, que nem a gente estava falando, onde você vai ter a possibilidade de resolver inúmeros problemas de forma simples e rápida, assim. Até um pouco do que a Jade falou, sobre o site ser acessível e ser bem fácil de usar. A gente vê que é uma plataforma totalmente ergonômica, no sentido da ergonomia de software assim mesmo, onde você, acessando a página, a primeira coisa que você vai ver já são vários ícones com vários problemas, assim, vários problemas que você pode estar tendo, e você clicando nesses ícones você vai ser redirecionado para algum lugar já específico, onde você vai, por exemplo, preencher alguns dados, ver algumas informações, se for o caso de você só ver a informação de algum telefone útil, igual o Vitor tinha falado aqui também. E isso aí você acaba resolvendo as coisas de maneira bem mais fácil e da sua própria residência. E analisando essa plataforma, a gente foi tendo algumas inspirações, né, até pelo que o Vitor falou aqui da criação da Brasil Web e tal, de ser um meio fácil das pessoas resolverem o problema, de ser um meio que a pessoa entra no site, navega pelo site e acaba naturalmente assim já resolvendo o problema, sem ter que ir num lugar físico com filas enormes e toda aquela burocracia, alguém te atendendo mal assim, e talvez você nem consiga resolver seu problema. E esse caso é um sucesso unânime, a gente conseguiu perceber, porque na nossa pesquisa a gente achou que 89% das pessoas que utilizaram essa plataforma do governo, o Poupa Tempo, se disseram satisfeitas com a experiência, disseram que o problema foi de fato resolvido. Você, além de poder resolver tudo online mesmo, da sua casa, você também pode marcar um agendamento para você ir num terminal físico, assim, de uma maneira mais antiga assim, de resolver as coisas, se você preferir também. Então não é um caso que vai totalmente excluir algumas pessoas que não podem ter esse acesso. E até nesse fato de exclusão de pessoas, a gente relacionou o nosso projeto em si, porque você precisa, para esse tipo de plataforma funcionar, que as pessoas tenham acesso à internet, né? E ela por ter acesso aos telefones públicos, que é outro assunto que é muito importante para o nosso projeto, ela pode transformar esses pontos de telefone público em pontos de acesso à internet, que vão possibilitar ter acesso à nossa plataforma, no caso, que é a Brasil Web, que seria criada, e que possibilitaria as pessoas resolverem o problema, né? Porque se ela não tem acesso à plataforma, ela nunca vai conseguir resolver o problema em si. E aí é que entra com grande importância no nosso projeto em si, a relação que a gente criou. Com isso nós podemos perceber uma relação ganha-ganha, tanto do governo federal quanto dos cidadãos brasileiros. Porque, por exemplo, o governo, o que ele vai estar ganhando com isso? Ele vai estar sendo mais transparente com a população, ele vai ter um banco de dados muito mais bem formulado, porque as pessoas vão estar melhores em relação às pendências. E o que as pessoas vão ganhar com isso? Elas não vão ter mais aquele custo de tempo, aquele custo de mobilidade para resolverem algumas coisas que por muitas vezes acabam desmotivando elas de executarem algumas tarefas, algumas coisas obrigatórias, mantendo elas inadimplentes muitas das vezes. Podemos concluir que, levando em consideração esses conceitos de marketing, essa ergonomia de software e outros exemplos, por exemplo, como o Nicolas mencionou, a gente consegue, sim, é viável a implementação no Brasil de uma plataforma como a Brasil Web. Obrigado.